O que foi a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos foi um confronto entre moradores na cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual há mais de 25 mil pessoas foram mortas. A cidade era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, o líder religioso, e ali moravam seus seguidores. Mas o que foi de fato a Guerra de Canudos? E quais foram as principais causas que deram início a ela? É o que você vai ver agora neste artigo. Para começar, vejamos um pouco sobre os seus protagonistas. Quem foi Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro, nascido como Antônio Vicente Mendes Maciel, foi o líder religioso fundador da cidade de Canudos. Abandonou sua casa e família em 1861 para viajar de povoado em povoado, no sertão do Brasil, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade, ajudando a reformar e pintar igrejas e dando os conselhos pelos quais ficou famoso. O autor Mário Vargas conta em seu livro A Guerra no Fim do Mundo que Antônio Conselheiro surpreendia as pessoas nos povoados em que passavam com seus hábitos diferentes. Não comia nem bebia até chegar na igreja local e rezar. Dormia no chão e nos dias seguintes à sua chegada se dedicavam em reformar as igrejas e dar conselhos. Ele dava seus conselhos nos fins de tarde, nas praças e até no meio da rua. Falava sobre o juízo final e a vida santa, associando os problemas da vida no sertão à chegada do anticristo e pregando que somente uma vida de santidade e devoção tiraria as pessoas da miséria vivida no sertão e os levaria ao céu depois do apocalipse. Os sertanejos o escutavam e ia de pouco a pouco abandonando suas vidas para seguir Antônio Vicente em suas pregações no Nordeste. Foi essa maneira que Antônio Vicente Maciel virou o Antônio Conselheiro, pois as pessoas o chamavam de homem que dava conselhos. Mas a sua trajetória ainda tem pontos importantes. Veja a seguir. Em 1877, houve uma das maiores secas da história do Nordeste do Brasil, que somente no Ceará deixou mais de 100 mil pessoas mortas, vítimas da fome e da sede. Nesta época, enquanto a maioria das pessoas tentavam se mudar para o litoral do Nordeste, Conselheiro e seus seguidores continuavam viajando de vila em vila, enterrando os mortos que encontravam a rezando a Deus em cada igreja que passavam. Com a proclamação da República, em 1889, Antônio Conselheiro ficou revoltado, pois acreditava na união entre a Igreja e o Estado, e que o Estado, sem religião, seria uma das obras do Anticristo. Para dividir as pessoas, além disso, Conselheiro era contra a arrecadação de impostos, que foi colocada em prática a partir da República, pois acreditava que o dízimo era uma forma correta de contribuição. Dessa forma, passou a rasgar e queimar panfletos do governo por onde passava, e incluiu em seus conselhos uma pregação contra a República, afirmando que esta era o próprio anticristo. Assim, Conselheiro e seus seguidores ficaram conhecidos por serem fanáticos religiosos e monarquistas representando uma ameaça da República. Foi nesse período, depois da proclamação da República, que Conselheiro fundou a cidade de Canudos e mais problemas começaram a aparecer. Quer saber mais? Continue lendo para descobrir. Como Canudos foi fundada? A cidade de Canudos foi fundada em 1893. O local era uma fazenda abandonada, que pertencia a um homem chamado Barão de Canabrava. Em meados de 1893, Conselheiro já tinha mais de 10 mil seguidores, que se instalaram de uma vez em Canudos. A cidade de Canudos era, como retratado o historiador e escritor Eduardo Bueno, uma utopia evangélica, sendo uma cidade altamente sustentável, como roças e rebanhos coletivos. Das plantações e dos rebanhos de cabras, Canudos sobreviviam de forma independente, vendendo inclusive couro de cabra para os Estados Unidos. Durante o período da fundação de Canudos, alguns outros tensões surgiram. Primeiro, o Barão de Canabrava reivindicou a propriedade em que Conselheiro havia se instalado com seus seguidores e criado a cidade. Nesses impasses, Conselheiro não devolveu a propriedade e nem fez acordo. Depois, o líder surgiu, se recusando a pagar os impostos cobrados dos municípios, pois não concordava com tal prática.
a, ali- prática, alimentando mais uma opinião pública que esse conselheiro e seus fiéis eram fanáticos. Sendo de Canudos e Antônio Conselheiro, são, só viviam aumentando e pior estava por vir. Quer saber como começou o fato da guerra? Continue lendo. O início da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos começou efetivamente depois que Antônio Conselheiro encomendou uma carga de madeira de um vendedor em Juazeiro. O vendedor não entregou a madeira, deixando o conselheiro revoltado, depois havia pagado a encomenda. Este clima de tensão surgiu um boato de que os moradores de Canudos vieram buscar a madeira à força. Quando o boato desse ataque chegou na capital, na época, o Rio de Janeiro, isso foi entendido como uma verdadeira afronta à República, já que Conselheiro e seus seguidores eram assumidamente contra a República. Assim, uma expedição seria novamente comandada a Canudos. Quer saber como foi? Leia a seguir. A segunda expedição para Canudos, após os ataques às tropas do tenente Pires Ferreira, o governo decidiu responder à afronta que os moradores de Canudos fizeram à República, como foi entendido na época. Para isso, foi convocado o Major Febrônio de Brito. Em novembro de 1896, o Major Febrônio partiu para Canudos com cerca de 600 homens e 2 canhões Krupp, de fabricação alemã. As tropas chegaram nos arredores de Canudos em janeiro de 1897, com bastante dificuldade para carregar os pesados canhões, com fome e com sede. Mário Vargas Llosa conta em A Guerra do Fim do Mundo que quando o conselheiro soube que as tropas do Major Febrônio tinham dificuldades, ele teria dito que Deus estava o defendendo, pois já estava matando seus inimigos antes que eles chegassem. Na noite do dia 17 de janeiro, os conselheiristas atacaram as tropas de Febrônio de Brito, matando mais de 100 homens e deixando outros diversos feridos. O major ordenou a retirada das tropas e fugiu, ainda sob ataque dos moradores de Canudos. A terceira expedição para Canudos, Eduardo Bueno conta que com a chegada de mais uma notícia de derrota na capital, a elite local e os políticos estavam bastante apreensivos. A imprensa já vinha acusando Antônio Conselheiro de querer reviver a monarquia no Brasil, e Canudos era vista cada vez mais como uma ameaça para a República recém-proclamada. Saiba mais. Com essa pressão, o coronel Moreira César foi convocado para comandar uma terceira expedição para Canudos. Em fevereiro de 1897, ele partiu com 1.200 homens e 6 canhões Krupp rumo a Canudos. Em meados de março, as tropas do coronel chegaram nas proximidades de Canudos. Logo no primeiro ataque ordenado por Moreira César, algumas dezenas de homens foram mortos, enfurecendo o coronel, que ordenou uma investida completa dentro da cidade. No interior de Canudos, os moradores se esconderam e emboscaram as tropas, matando centenas de homens, incluindo o próprio coronel Moreira César, que levou um tiro na barriga. Antônio Conselheiro e seus seguidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo, mas sua sorte estava por acabar com a próxima expedição a Canudos, que foi a última. Continue lendo como a Guerra de Canudos acabou. Com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico havia tomado a capital, levando inclusive à morte de 2 editores de jornais do Rio de Janeiro numa tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre Canudos. Em maio de 1897, o próprio ministro da Guerra convocou diversos oficiais do exército para combater de vez Canudos. Antônio Conselheiro e seus fiéis, o general Arthur Oscar foi o responsável pelo comando da operação, convocando 5.000 homens e levando 700 toneladas de munições, vários canhões e um enorme canhão chamado de A Matadeira, com cerca de 3 metros de altura. As tropas chegaram em junho nas redondezas de Canudo. Durante todo o mês de junho, as tropas de Arthur Oscar tentaram fazer pequenas investidas em Canudos, perdendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. O general Arthur Oscar pediu um reforço ao governo, que reuniu às pressas 3.000 homens que chegaram em Canudos em agosto de 1897.
Com os frequentes ataques de conselheiristas e derrotas nas investidas, Arthur Oscar decide autorizar o uso do canhão à matadeira, que começa a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja do local. Com a vantagem obtida pelos disparos do canhão, depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava praticamente devastada, com milhares de mortos. Arthur Conselheiro morreu no dia 22 de setembro de 1897. Não se sabe a causa de sua morte, mas a maioria dos historiadores defende que teria sido por problemas intestinais. Cerca de 15 dias depois da morte de Conselheiro, seus fiéis ainda estavam abatidos com a sua morte, sofrendo os ataques de canhão e as investidas em massa das tropas do governo, o que levou a levantar a bandeira branca para negociar a rendição de 200 pessoas. 2 dias depois da rendição, o exército avançou e tomou de vez a cidade, matando os defensores restantes. A Guerra de Canudos tinha acabado e quase todos os seus 25 mil habitantes tinham sido mortos. Eduardo Bueno relata que esse foi um dos mais sangrentos e ingloriosos episódios do Brasil, que simbolizou uma luta entre duas versões de um mesmo Brasil. De um lado, o Brasil da elite, e do outro, o Brasil de mazelas, dos desvalidos e desafortunados, a quem a nação jamais se interessou.